Você está no Fotografando Estrelas, o podcast de astrofotografia do Astro Space. Conheça o nosso canal no YouTube, o melhor canal de astrofotografia de grande campo do Brasil, youtube.com/astrospace. Se inscreva e aproveite o conteúdo. Fala aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Aberlan Barros e esse é mais um episódio aí do Fotografando Estrelas, o seu podcast de astrofotografia. Hoje a gente vai falar aí sobre um dos 3 pilares da fotografia, que é a abertura, só que olhando para astrofotografia, né? A gente vai olhar sob esse ponto de vista, tá? Mas assim, antes de abordarmos esse tema, eu peço aí que você se inscreva no canal se você não é inscrito, youtube.com/astrospace. Eu sempre peço isso porque o seu apoio aí é o combustível para que a gente continue produzindo conteúdo aí para a comunidade da fotografia e da astronomia, beleza? Então conto com sua força aí. Bom, eu citei agora os 3 pilares da fotografia, né? Só para a gente ter um entendimento legal, esses pilares aí são a ISO, a abertura e a velocidade do obturador. No podcast anterior, a gente falou aí sobre a ISO na astrofotografia. Nesse episódio a gente vai falar sobre a abertura e em breve a gente vai falar aí sobre o shutter speed, que é a velocidade do obturador. Então não deixe de acompanhar nossos episódios, seguir nossos podcasts, porque tem bastante coisa vindo por aí, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá. Enfim, Alberlão, o que é abertura? De maneira simplificada, aí, quando a gente fala de abertura na fotografia, a gente está falando a respeito da quantidade de luz que a sua lente permite passar aí, né? Algumas lentes permitem mais, outras permitem menos, algumas são mais flexíveis, ou seja, permitem um ajuste ali, outras têm abertura fixa, apesar de serem mais raras. Existem diversas variantes aí, né? A abertura de uma lente, ela é similar à pupila do olho humano, que ela faz o controle da quantidade de luz ali que chega no nervo óptico. No caso da câmera, o nervo óptico aí é o sensor da sua DSLR, tá? Então assim, quanto maior for a abertura que você estiver trabalhando aí na sua lente, mais luz vai passar por essa lente, respectivamente mais luz chegará no sensor da sua câmera e adivinhe só, mais luz será registrada aí na sua foto, tá? Da mesma maneira, quanto menor for a abertura da sua lente, menos luz vai passar por ela. E para que ela registre na sua foto ali a mesma quantidade de luz desse exemplo anterior, você vai precisar de um maior tempo de exposição. Afinal, menos luz está chegando no seu sensor. Então, em geral, é assim que funciona a abertura, tá? No geral, o mecanismo interno aí ele é responsável por fazer esse controle de intensidade de luz que passa aí pela sua objetiva, que é um nome chique para lente, né? Objetiva. Esse mecanismo aí ele é chamado de diafragma. O diafragma nada mais é do que um conjunto de lâminas ali dentro da sua lente que regulam o tamanho do buraco de luz entre a lente e o sensor, né? Então talvez por áudio aqui não seja tão claro o entendimento desse mecanismo, mas basicamente sabe aquela tatuagem redonda que milhões de fotógrafos mudam a foto tem tatuado no braço? Então, é esse símbolozinho ali. Aquilo ali é o diafragma. Aí, com a alteração da configuração do diafragma, você pode contrair ou expandir esse conjunto de lâminas, que respectivamente aí vai diminuir ou aumentar a passagem de luz da lente. Esse mecanismo aí do diafragma, ele fica no interior da lente, e isso significa que você não manipula ele diretamente, você não pega na mão o diafragma. Porém, eu acho relevante aí comentar que existem algumas lentes especiais onde você consegue realmente escolher qual abertura você vai usar aí e trabalhar com lâminas de diafragma removíveis, que é o caso da lente Petzval 85mm. Vou até soletrar para vocês pesquisarem, hein? Petzval é Petzval. Essa 85mm ela é uma lente dourada, 100% manual. E mano, os fotógrafos vintage pira, que é uma lente muito bonita, tem um efeito radial aí de desfoque divertidíssimo e a abertura dela é totalmente manual. São diversas pecinhas metálicas onde você escolhe se você quer trabalhar com abertura maior ou menor. Legal, né? Bom, nesse momento você pode se perguntar aí, Aberlan, como eu posso saber a abertura de uma lente? Como que o cara sabe aí, né, qual que é a abertura da lente? Tá escrito em algum lugar? Me ajude aí. Bom, vamos lá. As lentes aí no geral, elas têm ali na sua especificação uma descrição geralmente na parte frontal, junto com a distância focal da lente. Ou seja, você vai ver um textinho lá na frente da lente mais ou menos assim: 50 mm f 1.4, 24-70 mm espaço f4. Então,
essa parte ali, né, a abertura da lente, ela corresponde ao número que está junto com o f, que é conhecido aí como f-number, que é uma escala. Basicamente, quanto menor for este número, mais luz vai passar pela lente. Quanto maior for o número, menos luz vai passar pela lente. Logo, nessas lentes que eu citei, por exemplo, a 50 mm, por ter uma abertura aí de f1.4, permite aí uma passagem de luz maior do que a 24-70, que é f4. f4 é um número maior, então ela passa menos luz aí, beleza? Esse número ele refere-se à abertura máxima da sua lente. Significa que a lente ela pode fechar e ir lá para os extremos, f22, f32, que é só um buraquinho de nada onde passa informação. Certo, Oberlan, então a abertura ela só controla a quantidade de luz? Ela faz mais alguma outra coisa? Tem alguma outra função? Sim, tem outras funções aí importantíssimas, tá? Quando você altera a abertura da lente, você acaba alterando um parâmetro aí muito importante, principalmente para quem adora aquele fundo desfocado ali nos retratos, né? Que é a profundidade de campo. Isso significa que quanto maior for a abertura da sua lente, tipo f1.4, f1.2, maior vai ser a distinção entre o que está no foreground e o que está no background. Para exemplificar aí, pensa no retrato de uma pessoa num parque. Então imagina assim que quanto maior for a abertura que você for trabalhar, mais desfocado ficará o fundo da foto ali em relação à pessoa que está no primeiro plano. E o mesmo vale para o oposto. Imagina que você queira que tudo fique em foco, né? Então, que exista aí uma menor distinção entre o primeiro plano e o fundo. Aí você deve trabalhar com aberturas menores. Você vai lá para f16, f22 e por aí vai. E aí, o que você achou até aqui? Deu para derreter o cérebro já? Pois é, esse tema aí ele exige bastante entendimento a respeito dessas escalas, né? Que é se um for maior, o outro é menor e tudo mais. Mas sem crise, gente. É um pouquinho de treinamento e estudos em cima disso, você fica craque. Bom, existem diversas outras coisas aí a serem consideradas, né? Como a distância hiperfocal, que também está bem próxima aí da abertura desse parâmetro. Mas aí vale outro episódio aí pra gente se aprofundar. Caso você tenha alguma dúvida, deixa aí seu comentário na nossa playlist de podcasts do YouTube, que será um prazer em responder. Bom, agora que a gente já tem uma noção sobre o funcionamento aí, como a abertura funciona, vamos adiante. Então vamos lá. Normalmente as lentes que têm a sua abertura abaixo ali de 2.8, elas são conhecidas como lentes rápidas ou como lentes claras. Essas lentes elas levam essa nomenclatura aí porque elas exigem aí menos tempos de exposição para que você consiga boas informações de luz chegando no seu sensor. E é aqui que nós entramos na astrofotografia, meus queridos. Quando a gente está fotografando estrela, nebulosa ou corpos celestes no geral, a nossa ideia é arrancar o máximo de informações possíveis desses corpos celestes, não é mesmo? Então a gente precisa sempre trabalhar com o quê? Com lentes mais rápidas e aberturas grandes. Isso porque aí cada corpo celeste tem uma magnitude e os corpos celestes de magnitude maior exigem maiores tempos de exposição. Aí agora é a hora que você fala: pô, Berlan, agora você lascou meu cérebro. Tinha um negócio de maior e menor de abertura, agora tem magnitude maior, menor. O que é magnitude, pelo amor de Deus? Bom, a magnitude, mais especificamente a magnitude aparente na astronomia, ela é uma escala que mede aí o quão brilhante esse corpo celeste é. No geral, quanto menor a magnitude, mais brilhante esse corpo celeste vai ser. Para ficar mais fácil da gente compreender, vamos falar da magnitude aí de alguns famosos amiguinhos noturnos que a gente tem. O Sol, ele tem a magnitude de menos 27, que é cerca de 400 mil vezes mais brilhante do que a Lua. Olha que coisa incrível. A magnitude da Lua ela é menos 12,7. Os satélites Iridium, sabe aqueles que você vê no finalzinho da tarde ali, ou no próximo do amanhecer? Eles são menos 9,5. A estrela Sirius, famosíssima estrela Sirius, menos 1,4. Marte é menos 2,9. A estrela que foi usada como balizador, estrela Vega, é a 0, magnitude 0. Galáxia de Andrômeda, 3,4. O limite do olho humano, até onde a gente consegue enxergar as estrelas, é 7, 8 mais ou menos. O quasar mais brilhante aí, que é o 3C273, 12,9. Então assim, eu passei só essas informações de escalas aqui para vocês terem uma noção de como funciona a escala de magnitude. Então para a gente
trabalhar aí, é legal vocês terem esse conhecimento. Então vale a pena aí dedicar um pouquinho de tempo nesse tema. Eu garanto aí que vocês não vão se arrepender, beleza? Bom, como vimos aí, quando a gente trabalha com aberturas maiores, o foco ele fica muito mais sensível. Logo, você deve fazer o foco infinito aí manualmente com bastante sutileza. Se você trabalhar com aberturas mais fechadas, o foco fica menos sensível, porém você perde informações de luz. Chatinho, né, esse negócio? E ainda tem o fato que quando você utiliza a lente na abertura máxima, dependendo da lente que você tem ali, você vai ter uma perdinha de nitidez, tendo aí que fechar um pouquinho dessa abertura para melhorar um pouco dessa nitidez. Enfim, existem inúmeras possibilidades e cada pessoa acaba optando aí pela sua forma de configurar. E qual é a minha sugestão do Alberlan Barros, né? A minha sugestão é utilizar a maior abertura que você tem disponível na sua lente e fazer o foco ali com bastante sutileza. A lente tem uma abertura máxima de 1.8, então coloque em 1.8, faz o foco e seja feliz. Se ficar estranho, muda a configuração, sem crise, sem nenhum problema. É aquilo que eu sempre falo, testa aí suas possibilidades, conheça o seu equipamento. Fecha a abertura, abre, percebe ali, vê se essa configuração tá legal e vai trabalhando em cima disso, né? Esse tema ele é bem amplo e dá margem para diversos outros temas, como lentes, distância hiperfocal, ajuste de foco, mas por hoje é só isso, pessoal. E aí, o que você achou? Curtiu do assunto aí? Achou divertido? A abertura é um tema extremamente relevante caso você queira se aprofundar nessa área. Então não deixe de seguir nosso podcast e se inscrever no canal AstroSpace lá no youtube.com/astrospace. Esse foi o episódio de hoje, espero que você tenha gostado. Não deixe de compartilhar com seus amiguinhos que curtem esse tema maluco, beleza? Um grande abraço astronômico e valeu!